Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que bom que temos um protetor, um salvador, um redentor, um pastor que cuida de nós independente das nossas circunstâncias. O bom pastor é aquele que é capaz de deixar as 99 ovelhas cuidadas no redil e ir atrás daquela ovelha que está tresmalhada, que está perdida, desorientada. Que bom então que nós, em nossa fé, em nossa devoção, cultuamos um Deus que está próximo, que está perto de nós. Por isso, o Evangelho de hoje é também um alerta para que a gente possa perceber, cuidar, para que a nossa fé, a nossa devoção, a nossa religiosidade não se dirija a um Deus falso, incapaz de salvar. É o tema da primeira leitura. Embora que é muito importante a gente perceber sempre que há uma constante no Antigo Testamento. Entre tantas, uma delas é, sempre que se referir ao norte, a gente tem que ter assim uma suspensão da leitura. Porque, claro, sempre o texto vai falar mal do norte, vai falar mal de Israel. Quem que não segue a vontade de Deus? Israel. Quem que peca? Israel. Quem são os reis que não cumprem o querer de Deus? Israel. Quem é que é idólatra? Israel. Sempre o texto vai mostrar isso. Por quê? Porque a gente sabe que o país se dividiu em dois, né? O povo de Davi, a corte de Davi ficou com o sul, e o norte criou um novo estado, né? Israel, com a capital na Samaria. E aí então o sul, que produziu quase que 90% do texto, quando se refere à negação de Deus, né, olha para Israel. No entanto, não obstante essa questão, é importante perceber que me parece ser uma coisa do humano perder o foco e visualizar, mentalizar, desejar, querer coisas mais imediatas, soluções mais fáceis. E isto, a Bíblia fala que é, então, idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é fabricar um Deus conforme as nossas necessidades. Fabricar um Deus conforme a nossa leitura de fé. E obrigar a esse Deus, por assim dizer, a relacionar-se comigo, não eu com ele relacionar-se comigo
a partir das minhas necessidades, a partir da minha leitura teológica. E a Bíblia, por óbvio, a nossa fé, que é uma fé revelada, a gente precisa ir buscando constantemente o rosto do Deus verdadeiro. Penso que para a primeira leitura é mais ou menos essa perspectiva, ter o cuidado de ter a percepção, melhor dizendo, de que me parece uma coisa comum, uma coisa humana, fabricar ídolos, fabricar deuses com D minúsculo, segundo as minhas necessidades, e desorientar-se, perder-se do caminho de Deus. Por isso que no Evangelho, Jesus é capaz de deixar essas ovelhas bem cuidadas e ir atrás daquela que está perdida, tresmalhada, sem endereço. E aí, então, esse evangelho é muito interessante, o evangelho de Mateus no dia de hoje. Porque estas pessoas que fabricaram ídolos segundo a sua mente, segundo a sua compreensão, diante de Jesus, que é o verdadeiro Deus, como diz o Papa Francisco, o rosto mesmo da misericórdia, a presença mesma de Deus, vivem um conflito. Porque fabricaram um Deus segundo as suas medidas. Fabricaram um Deus segundo as suas necessidades. E não conseguem admitir um Deus que cuida dos pequenos. Um Deus que vive com os pequenos. Um Deus que nasceu sem casa, sem terra, sem herança. Um Deus sem nada. Não conseguem, vejam só, interessante, não conseguem admitir um Deus que veio de onde veio, que veio de Nazaré, que veio do norte, que veio da Galileia, porque para todo judeu, quem vem do norte, quem mora naquela região, é idólatra. Nós vimos isso na primeira leitura. E de repente, Jesus que sai lá de uma aldeiazinha de 400, 500 pessoas, chamado Nazaré, lá no norte, na Galileia, vem para o centro da religião, para o centro da fé em Judá, em Jerusalém, e contesta aquela religião que nega a graça de Deus aos pequenos. Hoje, nós temos o que nós chamamos de teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É o Deus dos poderosos, o Deus dos que podem ir na loja e comprar uma televisão, uma casa, um carro. Mas e o pequeno, que muitas vezes não tem um passe de ônibus, que muitas vezes não consegue nem mesmo deslocar-se de casa, Eu conheço realidades onde ainda hoje, crianças tomam banho com sabão feito de óleo velho, Aquele sabão, lembra aquele sabão antigo? Pois é, aquelas realidades ainda existem hoje. De pessoas que se alimentam com os alimentos que estão no lixo, com os restos. E aí, o que dizer para essas pessoas? Diante da teologia da prosperidade, diante de um Deus fabricado, diante de um Deus do poder, diante de um Deus que é capaz de resolver tudo, de fazer tudo. Não, as pessoas sofrem, as pessoas sentem dor, as pessoas vão para o hospital e não tem médico, as pessoas ficam lá a noite toda. Você já foi numa unidade básica de saúde durante o dia? Não tem ninguém. Interessante, não tem ninguém. É vazio. Quando chega às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, até meia-noite, começa a encher de gente. E quando dá meia-noite, fica vazio. Por quê? Porque amanhã cedo, com dor ou sem dor, eu tenho que ir trabalhar. Tenho que descansar. Faça essa experiência. Vamos fazer uma leitura do rosto de Deus das 5 da tarde à meia-noite nos postos de saúde. E ir no outro dia de manhã para você ver, não tem ninguém. Uma pessoa ou outra. Então veja, é necessário sim, trazer Deus para as nossas realidades, para o nosso contexto. Por isso o evangelho de hoje é muito significativo. Porque eles
caracterizaram Jesus como demônio. Ah, é pela força do demônio que esse homem está fazendo essas coisas. Porque eles não conseguiam ter fé em alguém do nível deles. Em alguém que nasceu das circunstâncias dele. De alguém que nasceu vítima das circunstâncias dele, da negação. E é assim que Jesus se coloca. Por isso, hoje, amados irmãos e irmãs, peçamos o dom da fé. O dom da fé. O dom da fé que faz com que nós possamos conectar-se, ligar-se ao Deus dos pequenos, ao Deus que está ao nosso redor, ao Deus que está ao nosso lado. E aí a gente vai maravilhar-se em ver assim, como que os pequenos sobrevivem? Como é que conseguem sobreviver? Porque tem uma confiança profunda na bondade e na presença de Deus em suas vidas. E com isso vão superando dia a dia, negação a negação. Vão sendo afirmados pela graça de Deus. Peçamos essa graça, que Deus nos dê esse conforto. Amém.